Meus caros, pela primeira vez em 45 anos, médicos e enfermeiros estão em greve. Simultaneamente em greve. Este governo conseguiu esta proeza que mais nenhum conseguiu até à data. Médicos e enfermeiros em greve. Ao mesmo tempo. Ora, poderia naturalmente pensar-se que isto seria uma catástrofe, porque imaginem ao mesmo tempo médicos e enfermeiros, toda a gente em greve, poucos restariam para os serviços mínimos. Mas, neste caso, felizmente não, porque os médicos e os enfermeiros existem, aqueles que existem, que estão ao serviço, já são poucos mais que aqueles que são necessários nos serviços mínimos. Portanto, esta greve, em princípio, meus caros, nem sequer será notada na maior parte dos hospitais, na maior parte do centro de saúde. Chegamos a este ponto e a este nível de absurdo. Haver greve ou não haver greve, pouca diferença fará. Dada a quantidade exígua de médicos e enfermeiros ainda ao serviço, no SNS que nós temos. Portanto, esta greve só farão os excedentários que não existem também em lado nenhum, portanto, pelo contrário, pois o número de médicos e enfermeiros no SNS é muito deficitário, não excedentário. Portanto, meus caros, chegamos a um ponto inacreditável, que é este: haja greve ou não haja, a diferença não é nenhuma. Mas o que mais me surpreende é que, ao contrário do que acontece em qualquer outra profissão, os profissionais médicos e enfermeiros que trabalham no serviço privado, nas empresas privadas de saúde, esses não fazem greve. Nunca se ouviu falar de uma greve num hospital privado, numa clínica privada. E isto é que tinha que ser estudado, pois é aqui que reside a chave do problema. E não é só na saúde, meus caros, no ensino é a mesma coisa. Até por razões opostas, vá lá, mas é a mesma coisa. Na saúde os médicos não fazem greve porque, pelos vistos, consideram-se bem pagos. Se se considerassem mal pagos, com certeza que a fariam também. Mas não há uma única greve num hospital privado. E no ensino também, mas pela razão inversa. Como acabei de dizer, é que no ensino privado, o desgraçado, o professor que fizer greve, é posto automaticamente a andar. Bem como a resposta que ele tem é a porta de saída do colégio ou da instituição onde trabalhar. Portanto, meus caros, é este o Portugal 50 anos após Abril. Só os médicos e os enfermeiros do SNS é que fazem greve. Os privados não. E, pelo contrário, só os professores do público é que fazem greve. Os professores do privado também não. E quem não está a fazer greve, muito pelo contrário, são os bebés que nascem nas ambulâncias, os ambulanciozinhos, como eu lhes chamo. Neste particular, nós pedimos messa a qualquer país subdesenvolvido do mundo. Tenho a certeza que estamos em primeiríssimo lugar nos nascimentos em ambulâncias. E todos os dias nos aparecem as equipas das ambulâncias com ar sorridente e com o recém-nascido nos braços, enquanto a mãe lá está no meio deles deitada numa maca. As ambulâncias em Portugal substituem-se cada vez mais às maternidades. E das duas uma, ou os condutores de ambulâncias não têm GPS e não sabem o caminho para a maternidade mais próxima, ou a maternidade mais próxima está encerrada. Bem, mas não é só a mais próxima que se encontra encerrada. A outra, logo a seguir, também. E aquela bastante mais longe, também. Pelo que as grávidas, meus caros, são submetidas a um calvário, a uma dança de ambulâncias que só não se torna macabra, porque felizmente, e até agora, a esmagadora maioria dos partos feitos dentro das ambulâncias têm corrido bem. O mesmo já não se pode dizer da dança macabra, essa sim, de ambulâncias, em que os idosos, os doentes no interior do país, são forçados a participar, porque eles são transportados de uns hospitais para outros, do interior do país, na tal dança macabra de ambulâncias, que vitimou, por exemplo, o meu pai em 2004, mas que continua a vitimar muitos idosos e doentes do interior. Enquanto andam a ser transportados do hospital A para o hospital B, do B para o C, do C novamente para o A e do A finalmente para um hospital central, muitas das vezes, quando lá chegam, já não vão lá fazer nada.
Eu não me canso de denunciar esta dança macabra das ambulâncias, que, ao contrário do que acontece com os ambulanciozinhos, tem um fim invariavelmente fatal. Se isto é o SNS, se isto é a saúde de um país democrático 50 anos após Abril, então, meus caros, podemos ter a certeza que a saúde em 50 anos de democracia não melhorou absolutamente nada. Porque há 50 anos nasciam 5, 6, 7 vezes mais crianças do que hoje e não nasciam nas ambulâncias, nasciam nos hospitais e nas maternidades. E também, há 50 anos, não se deixavam morrer dezenas, centenas de doentes idosos no interior, numa absurda dança macabra de ambulâncias. Em 50 anos, é claro que muita coisa melhorou, como não podia deixar de ser. Estamos a falar de 50 anos de desenvolvimento, de avanço de ciência, tecnologia, mas em Portugal, esses avanços são infelizmente ofuscados pelo retrocesso civilizacional, como gostam de dizer os socialistas, de não termos médicos, nem enfermeiros, nem hospitais e nem maternidades abertas em número mínimo e suficiente. Muito obrigado.